No vídeo de hoje, nós iremos compreender um pouco mais sobre o conceito de estado de exceção por uma teologia crítica política em Carl Schmitt. Como vocês viram no vídeo 1, eu apresentei algumas questões relacionadas à natureza ontológica do Estado por uma teologia política paulina. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber notificações. Se gostar deste vídeo, deixe o seu like. O comentário na descrição é sempre lido e respondido de maneira muito objetiva. Se quiser se tornar membro do clube de membro do canal Confraria Cognitiva, investir em seu desenvolvimento intelectual, conheça as nossas propostas, saiba mais, acesse o nosso site que sempre fica aqui na descrição e venha fazer parte dos livres pensadores. Bem, o estado de exceção trabalhado por mim numa perspectiva crítica de Carl Schmitt, no meu livro Teocracia, que já está em edição, trata-se de uma intervenção divinatória na perspectiva tipológica em que se transfere o conceito de um Deus interventor para essa abstração entificada do Estado. Ou seja, na acepção que eu sugiro, se instaura sob o fundamento de instituição incômoda de um não direito por um ato soberano. Significa, assim como a teologia justifica que Deus não deve satisfação a ninguém, pensando o Deus judaico-cristão, e que, portanto, é ele quem decide a ordem, as coisas, e que, portanto, como um soberano, não tem obrigação absolutamente de justificar até os seus próprios atos, assim, portanto, se estabelece essa ideia de um ente soberano que pode intervir contrariando suas próprias leis, uma vez que o conceito de contrariando suas próprias leis é um conceito moralmente externo de quem percebe esse ato interventor. Portanto, por incômoda, nós devemos dizer que a ideia desse soberano, de poder total, que suspende a lei, vai restringindo direitos, mas com o objetivo de salvaguardar a própria ordem estatal de um caos criado por ele mesmo. Deste modo, nós podemos dizer que o objetivo dessa intervenção, dessa supressão das leis e até do direito, para poder, de alguma forma, estabelecer um estado de exceção, se mantém justificado dentro da teologia política da soberania. Deste modo, o estado de exceção defendido por Carl Schmitt não somente dá legitimidade à ordem jurídica, mas torna possível a instituição de um locus para o seu estabelecimento, a partir do que ele mesmo define como extremos necessita causos, isto é, um caso de extrema necessidade. Bem, consoante a isso, o estado de exceção, na perspectiva de Carl Schmitt, na verdade, traz a ideia de uma condição de possibilidade da norma jurídica e o próprio significado da autoridade do Estado. É por isso que, voltando ao vídeo 1, Paulo diz que toda autoridade foi constituída por Deus. E quem contra ela se insurge, insurge-se como ao próprio Deus. Ou seja, é aqui que reside o paradoxo. E por isso, no Brasil, eu sou o único teólogo a estar trazendo uma teologia política crítica à teocracia bíblica e filosófica. Preste bem atenção. Quando eu falo por paradoxo, eu quero mostrar que o soberano, através da exceção, cria uma situação de que o direito precisa poder, olha só, existir. Ou seja, ironicamente, há uma situação de suspensão do próprio direito, ou seja, a fortiori. E, portanto, já da perspectiva de George Agamben, a soberania defendida por Carl Schmitt trata, na verdade, que não é a exceção que subtrai a regra,
mas a regra que subtende-se e dá lugar à exceção. E somente desse modo se constitui como regra, mantendo-se em relação com ela. Não dá, né? Fica difícil aceitar essa teologia conservadora, absolutista, extremista, totalitária de Carl Schmitt. Bem, a despeito, então, dessas afirmações de George Agamben, eu tomo, por exemplo, algumas passagens da Bíblia como tipologia ao conceito de soberano na perspectiva de uma teologia política, já que o Carl Schmitt fez o mesmo. Vou dar um exemplo. Houve uma ocasião em que o próprio Deus, que representa a forma de governo de determinada época, de uma tradição e de uma religião, ordenou o extermínio de uma cidade inteira. Veja, do ponto de vista teológico e moral, isso é indubitavelmente contraditório aos desígnios de Deus, do Deus bíblico, do Deus Javé, do Deus que a tradição e somente ela criou através dos seus delírios e ideologias de intervenção. Ou seja, o próprio Deus, diante da própria lei, que supostamente ele outorgou como não assassinarás e, portanto, não matarás, transgride a própria lei para dar legitimidade a um estado de coisas e proteção de um povo que, na verdade, era o invasor de terras e que tenta justificar que tal invasão é decorrente por uma promessa ou ordenança do próprio Deus. Ou seja, está lá no Decálogo que o próprio Deus disse, não matarás. Todavia, ele ordenou que seus súditos cumprissem a execução penal de um povo, não poupando absolutamente ninguém, inclusive criança. Ora. Mas estamos diante de um estado de excepcionalidade. Por isso, Carl Schmitt pensou a sua teologia política dentro de um contexto tipológico de o Estado subtraindo, absorvendo, de alguma forma, essa ideia do divino. E que se fez jus à suspensão da própria lei, restringindo direitos humanos universais, entre os quais a vida, o maior de todos os bens e de todos os direitos, está sendo, na verdade, tirada. Ou seja, essa teologia política da soberania e do poder total, na perspectiva de Carl Schmitt, na verdade, encontra embasamento claro se você tem a Bíblia como um livro prático de regra, de fé e conduta moral. E que, portanto, fica evidente que em todo Estado soberano, em que em toda perspectiva de um Estado que deseja e que se pretende instituir o conceito de soberania estatal, se pressupõe o poder total. Está dando para entender? Veja o que está registrado em Josué capítulo 6, versículo 21. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio da espada, tanto homens quanto mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. É evidente que a esta altura os biblistas, os conservadores, os pastores que dependem dessa mentirada para enganar o povo, é evidente de dizer que, mas Deus já previa que esse povo faria um mal para Israel. Né? Essa bestialidade, essa tonteria que se cria quando não se entende a Bíblia dentro de um contexto sociocultural, uma literatura de intervenção ideológica e de domínio, e de poder e de opressão. Posta então assim a questão, é de suma importância entender o conceito de soberania teologicamente, para que possamos alcançar o real sentido do que, a partir da constituição do Estado moderno, ou dessa perspectiva, com John Locke, com Thomas Hobbes, entre outros, ou mesmo posteriormente na perspectiva de uma ética protestante e espírito do capitalismo com Max Weber, nós trazermos o que se chama mimetismo da figura dos deuses, do Deus bíblico e das relações com o direito. Ou seja, eu proponho uma tipologia do soberano, percebendo que Deus age de forma muito parecida
com o nosso sistema de justiça secular a partir da modernidade. Olha, é evidente que Carl Schmitt faz essa defesa. Eu apenas procuro apresentar como de fato é esse Estado. Ou seja, no sistema judiciário, o juiz é o soberano. De alguma forma, não foi ele quem foi constituído por Deus através de uma soberania popular, já que o ato de escolha de um juiz não é um ato jurídico próprio, é um ato jurídico político comum. Significa das relações de poder daqueles que foram escolhidos democraticamente através do sufrágio e que, por consequência, determinam e escolhem os tais magistrados. Ou seja, será que o juiz julga de acordo com a lei ou de acordo com os interesses dessa estrutura? Será que, havendo uma condenação, o juiz ele entrega o condenado nas mãos daqueles que têm a função de fazer a pena ser aplicada? Ou em relação ao próprio texto tomado, onde reside a excepcionalidade, significa o Estado é soberano e, portanto, ele determina o extermínio do inimigo invisível. Porque foi esta a perspectiva de George Agamben. Então, quais eram as ameaças iminentes contra Israel? Já que no primeiro vídeo eu expliquei o conceito do inimigo invisível, criado e pensado por Carl Schmitt em sua tipologia e sua teologia política. Havia um inimigo de fato contra Israel? Ou os povos estavam tranquilamente se desenvolvendo, explorando as terras, simplesmente cada um dentro de sua cultura e sua perspectiva, adorando os deuses como seus antepassados, onde não se havia um conceito de um Deus universal, mas apenas de um Deus até soberano, de um panteão específico entre os pluralismos. Mas logo na sequência aparece um Deus que está agora se instituindo como soberano e que tem o poder total. É aí que está a exceção. É aí que vem o ato de intervenção do soberano para, de fato, se resguardar a ordem ante o caos ou iminência dele. Significa, é preciso que um grupo político interventor judaíta, que institui o javismo, que institui o teocentrismo, que determina que todos os povos, de alguma forma, mesmo não sendo inimigos de Israel na acepção, de fato, política e militar e social, agora, na verdade, são os inimigos de um pensamento absolutamente pretensioso, escatológico, previsista de que esse povo poderá ser o inimigo. O que nós temos, então, nada mais é do que uma exceção como mero instrumento de poder usado por um Deus, Estado, Império, ok? Claramente a seu bel prazer. Ou não tem Deus nenhum e o que se tem é apenas a ideia de um ente soberano criado por uma elite dominante que, na verdade, não está preocupado em defender absolutamente os que estão lançados à própria sorte. Bem, eu espero que você tenha entendido a ideia de soberano dentro de uma perspectiva de um Estado secularizado. É preciso que você entenda essa ressignificação mimética do Supremo, do ser do Todo-Poderoso, para que você consiga compreender o perigo de uma teocracia. Espero que você tenha gostado deste vídeo, comente se gostou, deixe o seu like e compartilhe.